Você não somente pode encorajar outros através de suas palavras e ações, mas também pelo seu exemplo. Quem será encorajada a permanecer na corrida ao nos observar como corremos a nossa? Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, coautora do livro Buscando a Deus, na voz de Renata Santos. Esta semana, Nancy tem nos guiado numa série chamada Encorajando Uns aos Outros. Ontem ela explicou por que precisamos ser encorajadoras e gentis, mesmo ou talvez especialmente quando estamos postando nas redes sociais. Vamos ouvir hoje sobre como encorajar outros com nossas ações. Quero falar hoje sobre o exemplo de uma mulher chamada Brenda. Ela é um dos maiores exemplos de uma encorajadora que eu conheço. Brenda trabalha como treinadora em uma academia da região e é uma grande bênção em minha vida. A área em que ela atua é uma área onde realmente preciso de muito encorajamento. Tá certo que quase tudo que ela me faz fazer quando vou à academia, tento ir 1 ou 2 vezes por semana quando estou na cidade, é algo que eu poderia fazer sozinha em casa. Ela não usa muitas máquinas. Basicamente, você está trabalhando com o próprio corpo e você sabe o que tem que fazer. A principal razão pela qual vou à academia e pago para ela me ajudar com isso se resume em uma palavra, e é a palavra encorajamento. Brenda me ajuda a superar minha inércia. Eu detesto ir, não anseio por isso, mas sempre me sinto bem melhor depois de ter ido. Ela me anima e me faz ir. Ela me ajuda a superar o meu cansaço, as dores musculares. Conforme reflito e a Brenda me vem à mente em relação a todo esse assunto de encorajamento com o exercício físico, vejo uma imagem perfeita da importância de encorajar uns aos outros na vida cristã. Vou compartilhar algumas das coisas que ela diz e faz que me animam. Primeiro, ela diz o seguinte a alguns de seus clientes: se você entrar por essa porta, prometo que farei você fazer coisas que você não achava que podia fazer. E ela cumpre o que diz. Estou fazendo coisas hoje que há 1 ano não conseguia nem pensar em fazer. Não quero que você entenda errado, não sou nenhuma campeã de levantamento de peso ou viciada em academia. Mas ela me força a fazer coisas que eu achava que meu corpo não conseguiria. Ela também é excelente em destacar o quanto já avancei, mesmo que ainda tenha um longo caminho a percorrer. Só vou falar isso. Mas ela diz coisas como: sua forma está melhorando, você está ficando mais forte, você tem mais resistência. Ela é uma encorajadora. Ela me ajuda a perseverar quando sinto impossível fazer mais 3 repetições daquilo que estamos fazendo. Ela continua contando, e às vezes ela faz o exercício comigo. 1, 2, 3. Ela me diz quantas vamos fazer. E nas últimas 3, ela não para, ela continua. Eu já teria parado há muito tempo, mas enquanto ela ainda está contando, eu sigo em frente. Ela muitas vezes me mostra como fazer isso ou aquilo. Ela me corrige. Ela diz: se você fizer assim, e ela me mostra como é feito, então estes músculos serão mais exercitados. Às vezes ela me dá um bate aqui no final de um treino e diz: você fez um ótimo trabalho hoje. E eu estou me sentindo como: eu vou morrer. Mas ela me incentiva, dizendo que fiz um ótimo trabalho hoje. Eu sou encorajada pela Brenda. Às vezes ela pergunta coisas como: como está a sua alimentação? Ela me ajuda a perceber o valor prático de passar por alguns desses movimentos. Você fica pensando: onde nessa vida eu terei que usar isso? E ela diz: olha, se o seu marido ou você cair, você vai precisar ser capaz de se levantar e você pode estar
E ela me mostra qual é o valor prático desses exercícios pelos quais estamos passando. E é por isso que você precisa disso. Pode ser útil nessa ou naquela situação. Ela vai além daquela sessão na academia, faz outras perguntas e contribui com coisas que me encorajam em toda a área, a fim de tornar meu corpo um templo do Espírito Santo e ter a força que preciso para fazer o que Deus me chamou para fazer. Ela adapta o treino às minhas necessidades e habilidades. Na verdade, ela tem em um quadro branco na parede uma lista do grupo que vem antes de mim às quartas-feiras. Eles são chamados de Guerreiros da Quarta-feira. Acho que eu não vou participar da aula dos Guerreiros da Quarta-feira por um bom tempo. Ela lista tudo o que precisam fazer e quantas repetições. Da última vez, fui para a minha classe e eu vi no quadro que a classe de quarta-feira tinha 100 repetições de cada uma dessas 8 ou 10 atividades. Eu olhei para aquele quadro e pensei, você só pode estar brincando comigo. Acho que eu conseguiria fazer 6 repetições dessas. Então ela adapta o treino. O treino deles, ela adapta para eles. O meu treino, ela adapta para mim. Ela não espera que eu seja uma guerreira de quarta-feira. Ela espera que eu faça o que eu posso fazer. E ela me ajuda a saber o que é. Ela também me desafia um pouco além do que eu penso que consigo fazer. Então, nem é muito fácil e nem é muito difícil. Pode ser feito, mas é desafiador, é estimulante. Estica os meus músculos. Ela me incentiva a fazer mais e ir além, e ela me ajuda a acreditar que realmente é possível. Uma das coisas que Brenda faz, e eu a tenho observado enquanto trabalhamos juntas há cerca de 1 ano, é que ela me dá uma visão para o futuro. Ela não me diz apenas o quanto avancei. Ela me ajuda a fazer o que eu estou fazendo agora, mas também me dá uma visão do futuro que me mantém voltando. Ela me dá uma visão do que serei capaz de fazer no futuro, fisicamente, se eu continuar avançando. Brenda é uma grande incentivadora e, enquanto a observo, penso que todas nós poderíamos aprender algumas lições com ela. Não apenas sobre treinar nossos corpos fisicamente, mas sobre treinar nossos corações, nossos relacionamentos e nossas palavras para serem incentivadoras. Nesta série falamos sobre como o encorajamento bíblico é estar ao lado de alguém e oferecer exortação, incentivo e conforto. Às vezes o encorajamento se parece com querida, você... É simpatia, é encorajamento. Às vezes soa como você precisa lidar com essa questão em sua vida, de uma forma bem firme. Às vezes, esse é o significado de encorajamento para aquele momento. Pode ser exortação ou conforto. Podemos nos aproximar de alguém de muitas maneiras, fortalecendo-os com a força que obtemos do Senhor, ajudando-os ao mesmo tempo em que os encorajamos. O encorajamento bíblico reflete no passado, de onde você veio. Como é bonito dizer a este jovem cristão, olha, eu sei que você não sente que está muito avançado na sua caminhada cristã, mas no último ano eu vi um crescimento tão grande em sua vida, vi você desenvolver-se nessas áreas específicas. Isso é animador. O encorajamento bíblico oferece uma perspectiva renovada e indispensável sobre o momento presente. Você está aqui, você precisa disso, talvez você possa conseguir isso ou aquilo. Essas são algumas coisas com as quais você precisa trabalhar. Mas neste momento você está aqui. Há uma perspectiva do passado, uma perspectiva do presente. E deixe-me dizer, encorajamento não é apenas ser uma animadora de torcida. Pode ser isso, mas veja bem, o Evangelho traz boas novas.
O que as pessoas precisam quando estão para baixo, estão em pecado, estão frustradas ou se sentindo desanimadas, elas precisam de boas notícias. Quando você traz essa boa notícia, nem sempre será: "Ah, você é muito querida." Não vamos agir como se nada estivesse errado. Encorajamento não é fingir que está tudo bem quando não está. Se você quiser encorajar alguém, deve ser sincera e encarar a realidade. Veja, a minha treinadora sabe quais são as minhas fraquezas físicas e ela foca nelas. Ela me ajuda a superá-las. Ela não pode fazer por mim, mas me encoraja de forma específica enquanto me disponho a fazer o trabalho árduo. Ela não está apenas torcendo por mim, não está me dizendo o que eu quero ouvir, mas está me dizendo o que eu preciso ouvir. Você tem pessoas na sua vida, como eu tenho na minha, que estão brincando com fogo. Elas estão a um passo de botar fogo na casa. E se você não for lá e alertá-las do perigo, por vezes de forma incisiva, você não as ama de verdade. Você realmente não vai encorajá-las se disser: "Deixa a casa queimar, pode ficar dentro da casa", quando vemos que alguém está no modo de autodestruição. Se eu disser apenas: "Ah, querida, tenha um ótimo dia", isso certamente não ajudará em nada. É por isso que o encorajamento bíblico é tão robusto, ele é completo. Ele diz: o que essa pessoa precisa para ajudá-la a se tornar mais como Jesus? Não é apenas dar, mas também é receber, estar disposto a receber críticas construtivas, exortações, pessoas ministrando a palavra. Portanto, é importante refletir sobre o passado, mas também dar uma perspectiva renovada sobre o presente. E o encorajamento bíblico dá uma visão para o futuro. Assim será quando vermos a Jesus. Este é o objetivo, ser como Cristo. Esse é o meu objetivo para o seu casamento. Esse é o meu objetivo para você como mãe. Dá a esperança de que isso realmente pode ser verdade. Não por esforço próprio, não se esforçando mais na vida cristã, mas pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo que vive em nós. Dá às pessoas a esperança de que minha vida realmente pode ser diferente. Mencionei nos últimos dias umas jovens universitárias que vieram até mim recentemente, situações diferentes, e disseram: "Aqui está o que está acontecendo em minha vida. E eu preciso conversar com alguém. Pensei que talvez você pudesse ajudar." E temos conversado, trocado mensagens de texto e e-mails. Ambas tomaram algumas decisões erradas, mas Deus as levou ao ponto em que querem lidar com isso. Elas têm muito trabalho pela frente. Há um caminho difícil em alguns aspectos, porque houve muitos danos em alguns relacionamentos. Não será fácil, e eu disse isso a elas. Como minha treinadora Brenda diz para mim, não vai ser fácil, não vou mentir para você. Se você quiser ficar em casa e comer bolo, é um programa diferente. Se quiser ficar em forma e forte, este é o programa que você terá que fazer. E eu disse àquelas jovens: esse processo não vai ser fácil, mas vale a pena. Eu as animo, porque elas podem estar se sentindo envergonhadas, com sentimento de culpa, de fracasso, e elas podem simplesmente dizer: olha, acabou para mim, estou acabada, Deus nunca poderá me usar novamente. Os pensamentos podem ser variados, tipo, nunca terei um casamento saudável, ou qualquer coisa assim. Esse diálogo interno pode ser tão destrutivo. Estou tentando compartilhar com elas palavras de Deus e palavras bíblicas e dizer: olha, o Evangelho é para pecadores. Você pecou, eu pequei. Você tem esses ídolos relacionais. Eu tenho esses outros ídolos na minha vida e Deus tem lidado comigo dessa forma. Eu quero que você saiba que há esperança para você amar o Senhor Deus de todo o seu coração, alma, mente e força. Eu quero que você saiba que há um futuro para você, um futuro com relacionamentos saudáveis com Deus e com os outros.
Se você se dedicar a trabalhar arduamente em desenvolver mecanismos de relacionamentos saudáveis agora, quando se envolver em outros relacionamentos mais à frente, você estará pronta e livre para lidar com situações que surgirão. Contemplamos juntas o futuro. Eu tive pessoas que fizeram isso por mim. Tive um pai que fez isso por mim. Tive amigos que me ajudaram a ver. Por mais difícil que seja este caminho agora, vai valer a pena. Há recompensa e ganho futuro se você se dedicar a isso. Acabei de gastar os primeiros 10 minutos e meio aqui na minha primeira página de anotações, então estou bem atrasada. Mas eu acredito que esta seja uma perspectiva boa. Gostaria de ilustrar isso a partir de um livro da Bíblia, principalmente nessa sessão de hoje, e talvez algumas outras passagens. Hoje é o último dia desta série e gostaria de chamar a sua atenção para o livro de 1 Tessalonicenses. Existe algo que eu nunca havia notado antes em 1 Tessalonicenses. Na semana passada, durante o meu devocional e enquanto eu trabalhava nesta série sobre encorajamento, pensei, este é um livro de encorajamento. Me acompanhe, vou dar um pouco de contexto enquanto você está procurando Tessalonicenses. Tessalônica era uma cidade de cerca de 200.000 habitantes nos dias de Paulo. Era a capital da Macedônia. Em Atos, capítulo 17, Paulo viajou para lá em sua segunda jornada missionária, junto com Silas e Timóteo. Havia judeus e gentios convertidos e uma nova igreja foi plantada muito rapidamente quando Paulo começou seu ministério lá. Os judeus, invejosos de todas essas pessoas que estavam se voltando para Yeshua, o Messias, fizeram com que Paulo e seus companheiros fossem expulsos da cidade. A estadia de Paulo ali não durou muito. Mas Paulo ainda estava preocupado com o novo rebanho, então ele enviou Timóteo de volta, algum tempo depois, para ver como esses jovens cristãos estavam indo. E isso está registrado em 1 Tessalonicenses 3. Quando Timóteo deixou Tessalônica e se reuniu com Paulo em Corinto, ele deu um bom relatório sobre como esses jovens cristãos estavam indo. Paulo escreveu 1 Tessalonicenses em resposta ao relatório de Timóteo. Havia vários propósitos para esta carta, mas entre eles, ele queria encorajar esses jovens cristãos em sua fé e queria responder a algumas perguntas e preocupações que haviam levantado. Ele queria exortá-los sobre algumas questões que haviam surgido, onde eles precisavam de discipulado e santificação. Ele queria confortá-los enquanto enfrentavam a perseguição. Perceba que o tema de encorajamento e exortação é recorrente ao longo de toda essa epístola. Veja, por exemplo, no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, no verso 11, Paulo diz, falando sobre o seu próprio ministério lá em Tessalônica: "Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, ou algumas traduções dizem nós encorajamos, consolando, ou confortamos. Algumas traduções usam as palavras exortar, confortar e encorajar. Nós os encorajamos, nós os exortamos, nós os confortamos ou imploramos a vocês. E dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória." Paulo estava dizendo: fomos como um pai para vocês. Assim como um pai encoraja seus filhos, os exorta, os conforta e às vezes implora e os cobra. Nós fizemos tudo isso por vocês, para que vocês vivam vidas dignas de Deus, que tenham um futuro para vocês em seu reino e em sua glória. Ele desejava dar a visão de reino, visão do futuro para eles. E então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6, seria muito interessante se um dia vocês lessem todo esse livro, são apenas 5 capítulos, com tudo isso em mente. Mas eu estou selecionando agora alguns versículos específicos. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los.
Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, Paulo está falando sobre o que ele está passando, temos bom ânimo, ou fomos encorajados, confortados, a seu respeito, por sabermos da sua fé. 1 Tessalonicenses 3, 6 e 7. Paulo está mostrando a eles que, mesmo no meio de perseguições e aflições, Deus pode trazer encorajamento e conforto para ajudá-la a continuar avançando. Outro tema recorrente em 1 Tessalonicenses é o retorno de Cristo. Vemos diversas passagens sobre isso. Havia muita dúvida em relação ao que aconteceria com esses cristãos falecidos quando Jesus retornasse, uma vez que alguns dos cristãos em Tessalônica já haviam falecido desde que a igreja havia sido fundada. O tempo que Paulo passou em Tessalônica não foi suficiente para ensinar sobre essa parte da teologia. Eles pensavam que, talvez, quem já havia falecido ficaria para trás quando Jesus voltasse. Então, eles estavam super confusos e aflitos e se sentiam desesperançosos. Paulo escreveu este livro, em parte, para esclarecer essas dúvidas e para encorajá-los sobre seus entes queridos que haviam morrido e para lhes dar a esperança sobre o seu próprio futuro. Então, chegamos a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18, onde Paulo fala, começando no verso 13, sobre a segunda vinda de Cristo. Ele está ensinando a eles como isso vai acontecer. Aqueles que morreram antes se levantarão para encontrar o Senhor no ar. Esta é uma passagem muito familiar em velórios, o que faz sentido. Mas eles nunca tinham ouvido essas coisas antes. Então Paulo diz a eles, depois de explicar o que vai acontecer, veja o verso 18 de 1 Tessalonicenses 4. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. As palavras sobre o retorno de Cristo. Ele está falando com eles sobre uma esperança futura. Você não precisa ficar arrasado quando seu ente querido morre. Eles não vão perder a oportunidade de estar com Jesus. Eles estarão com Jesus, você estará com Jesus. Então, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Quando estamos passando por momentos difíceis, pela morte, pela perda, pela dor, por circunstâncias difíceis, precisamos nos concentrar em nossa esperança futura em Cristo e nos encorajar mutuamente com essas palavras. Precisamos lembrar que este momento não é tudo. Isso não é eterno. Nossos problemas não durarão para sempre. Jesus está voltando. Encorajem uns aos outros com essas palavras. Estou ficando animada só de pensar nisso. Espero que você também esteja. Chegamos ao capítulo 5. Estamos tendo uma visão geral de 1 Tessalonicenses aqui. E Paulo dá mais garantias a esses cristãos de Tessalônica que estavam ansiosos sobre os detalhes da segunda vinda. Ele falou com eles sobre o que acontece com cristãos quando Jesus volta, mas então também os lembrou de que aqueles que não estão em Cristo estão destinados a experimentar o julgamento e a destruição eterna. Essa é uma parte importante da mensagem. Ele diz: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas. Vocês todos são filhos da luz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. 1 Tessalonicenses 5, de 4 a 5 e 9 a 10. Ele está dizendo: se você está em Cristo, você não enfrentará a ira de Deus, o julgamento de Deus. Você foi destinado à salvação, salvação eterna, por meio de Jesus Cristo. E no verso 11, por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Eu consigo vê-lo como um treinador aqui, dizendo: continuem fazendo o que estão fazendo, vocês estão encorajando uns aos outros. E aqui está apenas mais uma razão para vocês continuarem fazendo isso. Ele os anima a continuarem, encorajando uns aos outros, ao passo que dá uma pincelada no futuro em Cristo. E nos versículos 12 e 13, ele lhes dá mais exortação.
Mas veja o versículo 14, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. Uma versão diz advertir os desordeiros. Confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Parte do encorajamento é ter um senso de discernimento sobre o que as pessoas precisam. Alguém que é desordeiro, que é ocioso, que é duro de coração, eles precisam ser admoestados. Às vezes você precisa confrontar alguém e às vezes precisamos que alguém nos confronte, dizendo: olha, você está errado. Seu estilo de vida não está imitando o de Jesus. Mas às vezes as pessoas estão fracas e desanimadas e precisam ser encorajadas e ajudadas. A palavra desanimados é uma palavra composta em grego que literalmente significa de alma pequena. Sua alma encolheu. Eles se tornaram medrosos, fracos, tímidos e frágeis. Você não chega à pessoa desanimada com palavras fortes de exortação. Você chega a essa pessoa com encorajamento, conforto e ajuda. Aqueles que estão desanimados ou com o coração abatido, você os encoraja. Bem, essa foi uma rápida viagem por 1 Tessalonicenses. Eu gostaria de mencionar mais algumas passagens que acho super importantes sobre o assunto de encorajar uns aos outros. Eu vou dar apenas as referências, você não precisa procurar, mas eu gostaria de ler alguns desses versículos para você. Primeiro, quero que você lembre que Deus nos encoraja para que possamos encorajar os outros. Recebemos o seu encorajamento e também aquele que Ele nos dá através dos outros, para que possamos nos tornar um instrumento e um canal de encorajamento para outros. Você lê sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 1, onde Paulo diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias, Deus de toda consolação. Encorajamento. Esse foi o tema dessa série, Uns aos Outros. A bateria forte, que é conectada à bateria que está fraca. Você a impulsiona, você a energiza para que ela possa continuar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ou encorajamento, que nos consola, ou encoraja, em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar ou encorajar os que estão passando por tribulações. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Essa é uma lista maravilhosa de muito conforto e encorajamento nesses poucos versículos. Mas você percebe onde Ele quer chegar? Deus nos dá, quando precisamos, conforto e encorajamento para que possamos ser encorajados em nossas aflições. Mas não apenas por esse motivo. Também é para que possamos nos tornar um canal de encorajamento e conforto para outros que estão passando por aflições. Então Paulo continua a dizer nos próximos versículos lá: Quando sofremos é por causa de vocês, porque queremos que vocês possam ser consolados com o consolo e o encorajamento que recebemos de Deus. 2 Coríntios 1, 7. Isso é uma paráfrase. Permita-me compartilhar algo com você. Quando estiver enfrentando o sofrimento, atravessando momentos difíceis, lembre-se de que não se trata apenas de você. Há algo que Deus deseja realizar em você, por você, mas acima de tudo, através de você, para trazer conforto e encorajamento a outros que também estão sofrendo. Só mais um trecho aqui, enquanto pensamos sobre correr a corrida da vida cristã. O escritor aos Hebreus, temos uma passada por Hebreus nessa série, fala, no capítulo 12, sobre estar cercado por uma grande nuvem de testemunhas. Ele diz: olha ao redor. Essas testemunhas são aquelas do capítulo 11. Os homens e mulheres de fé que correram a corrida antes de nós e agora se foram. Eles morreram na fé sem receber tudo o que esperavam. Mas nós devemos focar no fim, no objetivo, e estamos cercados por eles. Então, olha ao redor.
Eles correram a corrida deles, eles suportaram, eles perseveraram. Então, seja encorajada enquanto você corre a sua corrida. E nesse meio tempo, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Hebreus 12, 1. Isso é para nos encorajar ao pensarmos naqueles que foram antes de nós. Eu penso sobre meu pai, eu penso sobre os pais do Robert, que eu nunca tive o privilégio de conhecer, mas ouvi tantas histórias sobre suas vidas. Eu penso sobre meu irmão, David, cuja corrida terminou aos 22 anos. Eu penso sobre como eles correram essa corrida. Eu vejo como Deus os encorajou e como eles terminaram a corrida bem. E isso me anima para querer correr e terminar minha corrida bem. Mas também me diz, daqui a 10 anos, 100, 1000 anos, quem será encorajado ao correr a sua própria corrida, lembrando de como corremos a nossa? Veja bem, um dia desses, em breve, nós estaremos naquela grande nuvem de testemunhas. Seus filhos, seus netos, mulheres mais jovens que você mentoreou e discipulou, outros que estão vindo depois de você, eles vão pensar na sua vida e como você correu a corrida e que você correu bem e terminou a corrida. A sua vida vai encorajá-los a correrem a corrida deles daqui a anos? Nós nos espelhamos em pessoas, mas também nos espelhamos em Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Hebreus 12, 2-3. Olhe para Jesus, para que você não desanime, para que você não jogue a toalha, não fique cansada ou desencorajada. E enquanto você corre a corrida, olhe ao redor por encorajamento. Olhe para cima para o seu encorajamento final em Jesus, que correu a corrida e está esperando por nós na linha de chegada. Essa é Nancy DeMoss Wolgemuth na série chamada Encorajando Uns aos Outros. Hoje é o último dia da série, mas se você perdeu algum dos episódios anteriores, pode acessá-los no nosso site www.avivanossoscoracóis.com. Contamos com o apoio de ouvintes como você, para continuar espalhando a mensagem de liberdade, plenitude e frutificação em Cristo para mulheres ao redor do mundo. Por isso, gostaríamos de enviar para você um devocional de 30 dias chamado Uns aos Outros, quando você fizer uma doação de qualquer valor. Visite nosso site para mais informações sobre como fazer sua doação e, em seguida, envie seu comprovante por e-mail para contato@avivanossoscoracóis.com e solicite este maravilhoso devocional. Na próxima semana, iniciaremos a série chamada A Beleza da Mansidão. Nancy diz que a mansidão, ou a falta dela, se manifesta em nossos corações antes mesmo de se manifestar externamente. Nos acompanhe na segunda-feira para entender melhor o que significa a verdadeira mansidão. Caso você ainda não esteja no nosso grupo de WhatsApp para receber esses podcasts diariamente, clique no link aqui na transcrição ou vá ao nosso site e clique no botão de WhatsApp para ser adicionado ao grupo. Tenha um excelente final de semana! O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.